você espera quando estuda? Que aprenda e que a nota aumente, certo? Mas e aí quando depois de um ano inteiro de estudos a nota continua igual ou pior, diminui? Será que isso quer dizer que você não aprendeu, não evoluiu nada, que jogou o ano fora? Não, porque existem duas componentes. A primeira componente é o conhecimento. É esse conhecimento que você vai adquirindo em várias matérias, vários assuntos. E isso com certeza cresce, mesmo que você não faça tantas revisões, mesmo que o seu método não seja o melhor do mundo, mesmo que esqueça uma coisa ou outra, você está evoluindo. Você está adquirindo esse conhecimento. Claro que, dependendo de como você estuda, esse ângulo vai ser maior ou menor. Então, um estudo mais tradicional aqui vai ser mais tradicional aprendizado também. E um estudo mais estratégico vai aumentar o seu aprendizado. Mas, mesmo no pior estudo, esse conhecimento vai aumentar ao longo de um ano inteiro de estudos. É inegável que você aprendeu um montão de coisas. Então tem sim uma grande evolução, mesmo que a nota não concorde. A questão é que existe uma segunda componente que muitas vezes a gente não conhece. E vamos chamar ela de habilidade de prova. E a verdade é que tanto o seu conhecimento quanto a sua habilidade de prova vão ter um impacto na sua nota. Quando você estuda sem prestar muita atenção nela, ela fica meio esquecida e permanece constante lá perto do zero. Esse é o comum, é o normal de focar só no conhecimento, de focar só em evoluir nos assuntos, em acabar a matéria. Você esquece esse outro componente de fazer provas, que é a habilidade de prova. E aí a coitada da habilidade vai ficando esquecida e não evolui. O problema é que esse conhecimento sozinho que você está adquirindo, ele não se traduz em nota. Então a gente tem que ter essas duas coisas. Então eu te dar uns exemplos. Imagina que você sabe 80% de um assunto. Mas aí na prova cai aquele 1%, aquele detalhe que você não treinou, que era uma lacuna. Então, ou seja, você sabia todo o assunto, mas a questão pegou aquele detalhe que você não sabia. E aí, o que essa habilidade de prova vai englobar então? Ela vai englobar prioridade. Então, priorizar o que mais aumenta a nota. Vai englobar você ser amigo da prova, sabe? Conhecer ela bem, conhecer cada questão, como cada assunto é cobrado. E ir pegando todos os pulos do gato, ir preenchendo todas as lacunas que podem cair em provas. Vai englobar análise de erros. Então, ver que às vezes, por exemplo, você pode saber uma porção de coisas, mas pode errar atenção, ou pode errar interpretação do enunciado. Sabe, analisar exatamente qual que é o erro que você comete mais para montar uma estratégia para ele. E engloba também algo mais soft, algo como soft skills, que são, por exemplo, gestão emocional. Imagina que você está no meio da prova e você pulou 3 seguidas, 4 seguidas e você está assim, nossa, eu não sei nada. Lidar com isso com calma, sabendo que isso acontece mesmo. E depois, de repente, ao longo da prova, você vai ter ideia de como resolver essas questões. Ou lidar com emoções durante o próprio estudo. E a gente pode até mencionar, por exemplo, uma rotina de alto desempenho, focado na prova, na nota. Então, qual é o máximo de nota que você consegue, sabe? Usando o máximo dessas capacidades, dormindo bem, se exercitando, descansando, tendo lazer e indo para a prova com calma. Então, a gente precisa do conhecimento específico, saber o que é a briófita, pteridófita, mas também de saber como isso vai cair, de saber possíveis pegadinhas e não cair mais nelas, que vai ser a sua habilidade de provas e que a gente vai construindo aos poucos, fazendo várias provas. Então, eu queria te mostrar 2 conclusões desse vídeo. A primeira é para você respirar aliviado, aliviada, que tudo que você aprendeu foi útil sim. E por mais que às vezes a nota, sabe, venha igual, venha menor, isso não quer dizer que você não aprendeu. Você aprendeu muitas coisas, mas talvez o que você aprendeu não foi cobrado, ou cobrou-se exatamente aquilo que você não sabia. Então, assim, você aprendeu e vamos olhar de uma forma positiva esse conhecimento você já tem. E o segundo ponto é pra gente não esquecer da pobre da estratégia. Então, incluir ela nos estudos. E assim, é claro, eu vendo um curso sobre isso, vendo o Sniper de Questões que é focado nessa estratégia. Não é focado em cronograma, em conteúdo. Não, é focado em estratégia. Como que você vai montar essa estratégia? E mesmo se você não comprar meu curso, eu quero que você monte a sua estratégia. Você busque essa habilidade de prova também. Não fique só no conhecimento.
Porque mesmo aqui no YouTube, eu quero que depois você venha nos comentários e me conte, olha, eu segui isso e deu tudo certo e eu passei. E outra coisa, se você tá nessa situação de a nota, sabe, de você se esforçar, de fazer todo possível o ano inteiro e chegar lá no final, o Enem, a TRI não foi boa com você, ou sabe, caiu aquele detalhe que você não sabia, ou o tempo foi muito ruim. Se acontecer isso, vamos pensar em montar algo diferente, uma estratégia diferente? E às vezes até uma coisa que a gente acaba não falando muito é que você pode fazer outros vestibulares para valer também. Então não tem de repente um perto da sua cidade, perto do seu estado, que dê para fazer um vestibular tradicional e ao fazer esse vestibular também acaba que ele te ajuda no próprio Enem. E ao aumentar as suas chances, assim, ao aumentar as provas que você pode fazer e passar, o Enem deixa de ter um peso tão grande. Mas assim, eu sei que nem sempre isso dá certo. Então, muitas vezes, o que vai funcionar é só fazer provas antigas de outros vestibulares. E isso também já é ótimo. Então, por exemplo, em vez de a gente focar só em provas antigas do Enem, em simulados, vamos fazer também, por exemplo, da Unesp, da Banca Vunesp em geral, que são várias provas. E aí você pode fazer tanto a prova quanto ir em um aplicativo de questões e selecionar lá a Vunesp. E esse vídeo agora casa bem com aquele outro do esforço. Por quê? Porque a gente sempre acha que é preciso fazer o máximo esforço, então batalhar em cima dos conteúdos, ver uma vez, ver de novo, até não ficar nenhuma lacuna, e aí quebrar a cabeça, acabar a matéria, ver mesmo aqueles assuntos difíceis, quando algo mais simples, que pode muitas vezes precisar de menos esforço, menos horas, vai te fazer aumentar mais a nota. E assim, a gente tem tanto medo da prova, assim, no começo, parece que é um monstro. Mas, na verdade, se você mudar como você vê a prova e provas antigas em geral, você vai ver que é uma grande oportunidade, sabe? A sua vida, você pode escolher a faculdade, o curso que você quer, você pode mudar a sua vida graças àquelas questões ali. Então, é como assim, uma porta que essas questões abrem para você, tipo um ticket, um bilhete premiado para entrar na faculdade, só que você tem que batalhar por ele acertando as questões. É uma coisa incrível, é uma oportunidade e por mais que demore, por mais que não seja fácil e que a gente precise ir montando estratégias diferentes, então não ficar só no conteúdo e incluir provas, um tipo de provas, depois outro tipo de provas, enfim, dá para montar uma preparação que inclua conteúdo e habilidade de provas sem ser muito difícil, sem ser maçante, que é justamente a ideia do não forçar. Então essa é a ideia, espero que você goste, aproveita para curtir se você gostou, me conta aí nos comentários, isso faz sentido? Você viu isso acontecer com a sua nota, com a nota de alguém que você conhece? Que essa questão da TRI, por exemplo, no Enem é monstruosa. E muito obrigada por assistir, continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!